todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do nosso curso básico de Espiritismo. Hoje estamos na aula 6 e, como sabem, todo sábado nós temos a nossa aula no YouTube, que começa às 9 horas. Então, irei apresentar para vocês a nossa aula. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, seja aqueles que acompanham ao vivo ou aqueles que vão acessar as gravações. É fundamental que haja uma rotina de estudos. Então, vamos lá. Então, estamos na aula 6, que é a revelação espírita, nosso tema. Então, a palavra revelação, ela vem do latim, que é a palavra revelare, que no sentido literal significa sair sobre o véu, ou seja, quando a gente sai daquele mistério dos fenômenos, daquilo que o ser humano ainda não compreende. O sentido figurado, então, é descobrir algo secreto, algo que está oculto. No sentido religioso, são as coisas espirituais ou fenômenos espirituais que o homem conhece apenas pelos mensageiros enviados por Deus ou pela história que eles conhecem, por exemplo, os relatos bíblicos, os milagres de Jesus e outros tantos milagres que, dentro da cultura cristã ocidental, foram fenômenos que não haviam explicação. Porém, Kardec busca sempre, desde o início de seu trabalho, realizar esse trabalho de trazer à luz aquilo que parece ser um fenômeno miraculoso, certo? Então, vamos dar a sequência na nossa aula. A característica de qualquer revelação tem que ser sempre a verdade. A verdade é um dos maiores valores cultivados pela doutrina espírita e pelos seus seguidores, pelo nosso codificador, que é Allan Kardec. Então, ele teve todo um cuidado especial com respeito aos fenômenos que ele estava descobrindo, né, que estavam acontecendo ali na França, outros fenômenos também ao redor do mundo, e com o tempo foi surgindo esse trabalho da codificação espírita, no qual a gente tem aí um grande trabalho do nosso codificador para organizar e sistematizar todas as informações que vinham do mundo todo. As 3 revelações. A primeira revelação foi de Moisés, que veio como um grande símbolo da libertação de seu povo diante da escravidão do Egito, né, que já era o secular. E então veio aí os 10 mandamentos que foram descritos ali nas tábuas da lei. E então isso foi guiando o seu povo para que conquistassem a liberdade, modificassem alguns comportamentos. A face da humanidade ainda era muito, mas muito primitiva. Então, Moisés trouxe a primeira base de sua revelação. Depois, nós tivemos Jesus, que nos revela um Pai amoroso, misericordioso, nos traz as recomendações e resume os 10 mandamentos em 2. A terceira revelação, então, é a revelação dos espíritos superiores, que por meio de Allan Kardec vai trazer os conhecimentos, vai complementar as informações que Jesus nos trouxe e assim nos ajudar a resolver digamos assim, os mistérios, né, que vinha aí contido dentro das histórias bíblicas e tudo mais. Então, aqui a gente falou um pouquinho, né, dos 10 mandamentos, que é o germe ou a essência aí da moral cristã. Acabou que influenciando a nossa cultura religiosa, enfim. Então, na lei mosaica, existem 2 partes distintas. A lei de Deus, que foi promulgada ali no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Segundo a cultura judaica, há uma série de ritos, uma série de comportamentos
no seu dia a dia ali, descrita pela Torá. Então, os mandamentos da lei de Deus, né, que foram 10. Então, aqui a gente tem a descrição, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas. Na verdade, a gente, dentro da nossa cultura cristã e do nosso calendário gregoriano, nós adaptamos o que seria no sábado, que é o Shabat, para o domingo. E para os judeus, o domingo é o primeiro dia útil da semana. Então, vamos continuar. Então, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, isso foi uma das leis que foi colocada porque não havia ali um critério com respeito aos comportamentos morais ali das pessoas, então veio esse mandamento para que se organizassem melhor ali os povos e suas famílias, para que não houvessem abusos, não é? Não furtar, não levantar falso testemunho, ou seja, a gente sabe o quanto que uma mentira pode causar grandes estragos, e aí o falso testemunho, ele é responsável por uma série de mal-entendidos, inclusive que causou muitas guerras desde o início da caminhada do homem. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, Jesus, para nós espíritas, ele é responsável pelo planeta Terra, nosso diretor planetário. Então, a revolução que ele nos traz não é apenas político-social, mas principalmente psicoespiritual. Jesus não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, desenvolvê-la, adaptá-la ao grau de adiantamento do homem e dar-lhe o sentido verdadeiro. Nós sabemos que, dependendo das crenças religiosas, há ainda uma visão muito primitiva sobre Deus, como um Deus punitivo, ciumento, que condena a chama eterna, enfim. Mas Jesus trouxe o amor como o maior símbolo e a misericórdia divina. É claro que para nós espíritas há sim a questão da obediência à lei e que nós sofremos as consequências de nossos atos, sejam eles positivos, sejam negativos. Porém, com respeito à punição, nós não vemos dessa forma. O ser humano, ao longo do seu caminho, vivencia essas provas e expiações conforme as suas escolhas. E há sim a misericórdia divina, porque sabemos que o homem não evolui quando o seu peso é maior do que ele pode carregar. Então, Jesus trouxe um aprimoramento às leis de Moisés. Então, ele fez com que as práticas exteriores não ficassem como uma regra, mas sim que o ser humano conseguisse se integrar com as leis divinas, com o seu culto, de uma forma mais verdadeira. Então, também colocou abaixo as más interpretações, ou as falsas interpretações. A base da doutrina de Jesus, né, do que ele nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus veio ensinar aos homens: a verdadeira vida não é deste mundo, mas do reino dos céus, o caminho que a este reino conduz, os meios de se reconciliarem com Deus. A terceira revelação, então, como nós temos falado nas outras aulas, vai falar dessa relação entre os dois mundos, a cooperação que existe entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Então, ele vai explicar de forma mais completa aquilo que Jesus trouxe por parábolas, os seus ensinamentos, de uma forma mais clara.
O Espiritismo é ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Isso está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. A revelação espírita, ela é progressiva. O Espiritismo, ele não dá a palavra final, mas ele tem aberto um amplo campo para o estudo e a observação. Ou seja, nós da doutrina espírita nunca colocamos uma informação como dita e feita e já construída. Todo o conhecimento humano, ele vai se ampliando e se aprimorando conforme ele evolui. Então, o Espiritismo traz dentro ali da sua pesquisa, né, muito minuciosa, muito detalhada por Kardec, como uma ciência, e também nos traz a importância de compreender as leis do mundo material, compreender melhor a questão das religiões por meio das leis morais. Então, quando a gente fala sobre o Espiritismo, a gente vai compreender como em 3 partes, né? Ciência, filosofia e moral religiosa. Então, o Espiritismo também não veio substituir a lei cristã ou destruí-la, mas sim executá-la. E nada ensina ao contrário do que Jesus nos ensinou, para desenvolver, completar e explicar de forma muito clara, para que todas as pessoas possam atender, sem nenhuma distinção de credo, de posição social, de gênero, mas sim como uma luz que vem iluminar o nosso caminho e tornar mais leve a nossa existência. O trabalho é a revelação de você mesmo. Servir é a nossa melhor oportunidade. Quando você age em favor de alguém, você está induzindo os outros a agirem em seu benefício. Nunca se canse de ajudar alguém. Essa é uma frase de André Luiz.